Olá, hoje eu, Gabriel Garcia e Diogo Antônio, da ETEC Dr. Celso Gílio, no Ensino Médio Regular terceiro ano A, vamos apresentar esse trabalho que tem como objetivo a análise e interpretação do poema do Drummond, observando suas características individuais, características do autor e características do movimento modernista, além de intertextualidades do próprio poema. O poema está contido em alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. E vamos ouvir agora o poema na voz do próprio Drummond. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio... Bom, vamos observar agora primeiramente as intertextualidades do poema. A gente pode ver uma referência clara ao texto do Olavo Bilac, Nel Meso del Caminho. Desculpe a pronúncia, totalmente equivocada. Mas este poema tem como inspiração a Divina Comédia de Dante Alighieri, ainda na parte Inferno, no canto 1, primeira estrofe. Então a gente vê essas duas intertextualidades. A primeira, a Divina Comédia, canto 1, primeira estrofe. Vou recitar aqui rapidamente. Na nossa vida, em meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Então, isso aqui serviu de inspiração poética para o Olavo Bilac, provavelmente também para, em alguma medida, para o Drummond. Agora, o texto Nel Meso del Caminho é mais semelhante ao texto do Drummond. Chegaste, vinhas fatigados e triste, fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonho povoada e a alma de sonho povoada eu tinha. Mas provavelmente a relação com esse poema aqui do Olavo Bilac é de um certo deboche, de uma certa ironia, por umas diferenças fundamentais que a gente vai ver, contrastes mesmo de antagonismo, características antagônicas, que a gente vai ver mais à frente. Porque o Olavo Bilac foi um grande representante do movimento parnasiano. O movimento parnasiano era muito debochado pelos modernistas, principalmente da primeira geração. Era muito mal visto, era ironizado, satirizado. Eles realmente combatiam o pensamento parnasiano e o jeito parnasiano de fazer poesia. Bom, vamos começar observando a primeira estrofe. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Bom, a primeira coisa mais óbvia aqui é as repetições, né? E isso se assemelha muito ao texto do Olavo Bilac, essas repetições, mas talvez a função da repetição aqui ela tenha um outro caráter. A gente vai ver um pouco mais à frente, quando chegar em outras partes do texto, eu contextualizo no geral os possíveis significados dessas repetições, as possíveis funções. Bom, a gente tem uma figura de linguagem aqui, que é o quiasmo, que é quando a gente tem em dois versos uma repetição dos mesmos elementos, mas de uma forma cruzada. Ou seja, no começo do primeiro verso a gente tem no meio do caminho, no final do segundo verso a gente tem no meio do caminho. Tá repetido, tá copiado e colado. No segundo verso, na primeira parte, tinha uma pedra. No final do primeiro verso, tinha uma pedra. Ou seja, a gente tem repetições desses elementos aqui em forma de cruzado. De forma cruzada. Essa é uma figura de linguagem chamada quiasmo. Aqui a gente pode pensar rapidinho, já que não é nada complicado, o significado da palavra caminho e pedra, que são centrais aqui. Bom, caminho é o percurso de um objetivo, de uma jornada, ou da própria vida, né? O percurso de toda a vida de um ser humano. A pedra, ela vai significar empecilhos, problemas, impedimentos, coisas do gênero. Ou seja, né, a gente tem uma jornada e ela vai ser impedida. E é nesse momento de impedimento aqui que a gente
tem o eu lírico, né? E aí depois a gente pensa já no próximo slide o significado no meio, né? Bom, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Primeira coisa aqui é a gente confirma com as repetições da primeira estrofe e agora com o que ele afirma no primeiro verso. Nunca me esquecerei desse acontecimento, que não foi uma mera eventualidade ele encontrar uma pedra no meio do caminho, que realmente houve um impacto, né? E o Lyric está falando desse impacto, né? De quando ele percebeu que tinha uma pedra no meio do caminho, ou quando ele encontrou essa pedra no meio do caminho. Então, a gente tem essa primeira informação, esse efeito de desilusão que o eu lírico teve, sentiu, enfim, sofreu com. A gente também tem uma característica, uma apresentação de uma informação característica ou uma dica sobre o eu lírico, né? No segundo verso. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, ou seja, ele não é uma pessoa nova, não é um jovem, ou pelo menos ele disse já ter visto muito, né? Normalmente quem diz já ter visto muito, jovem não é tão jovem, né? Aí o que a gente pode pensar nesse contexto, né? Que encontrar uma pedra no meio do caminho possa ter um significado de uma crise de meia-idade, alguma coisa semelhante, isso não necessariamente com esse nome, mas porque ele estava no percurso, no caminho da vida, seu objetivo, enfim, e ele vai encontrar uma pedra. Ele vai ter todo esse efeito de desilusão, ou seja, ele tinha o olhar da juventude, um olhar esperançoso, positivo, que não pensava nos problemas, ou que não via a relevância dos problemas, ou que não pensava nos problemas no efeito que eles têm em si, ou nunca sentiu um impacto, né? E aí ele vai encontrar essa pedra que vai quebrar todo esse olhar juvenil, né? E o fato dele estar no meio do caminho, né? Que dá essa dica de ser uma crise de meia idade, ou seja, ele está no meio do percurso da vida, quando ele perde essa ilusão, ele perde esse olhar, né? Ele sente todo essa desilusão mesmo, né? Então a gente pode perceber esse significado no poema. Aí no próximo verso, né? Nunca me esquecerei de que no meio do caminho. Aí eu peguei ele como exemplo para falar uma característica geral do poema, que é a marca da oralidade do coloquialismo. São marcas do modernismo como um todo, que se distinguem muito do parnasianismo, né? Que tinha uma linguagem rebuscada, tinha um texto metrificado, ou seja, a forma do poema era muito importante. Aqui a gente não tem isso, a gente tem marcas de oralidade, né? A gente não tem a busca por um texto culto, não. Ele tenta se aproximar da realidade das pessoas. Então a gente tem marcas de oralidade, a própria repetição, da forma como ela é usada aqui no texto do Drummond. E nesse verso aqui, onde falta uma preposição, nunca me esquecerei de que no meio do caminho. De que no meio do caminho, né? Então falta o de ali. Prova, com certeza, né? Nem provavelmente. Drummond sabia esse desvio gramatical, mas ele colocou ou não colocou intencionalmente, né? Pra querer se aproximar, porque na fala é muito mais comum, né? Que as pessoas engulam esse D e só deixam o que mesmo. Então essa aproximação com a oralidade, uma característica no modernismo, né? Que está presente aqui no poema. Para finalizar, os últimos 3 versos. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, essas repetições que vai ter na primeira estrofe, aqui no final, elas têm um caráter obsessivo, né? Que o fato de ele ter encontrado essa pedra mexeu muito com ele, né? E ele fica repetindo, fica na cabeça dele, tinha uma pedra, tinha uma pedra, tinha uma pedra. A gente tem esse caráter obsessivo que evidencia também uma crise, ressaltando a possível interpretação, né, do último slide, ser uma crise de meia-idade. Não só um relato de uma coisa muito impactante, né? Esse caráter repetitivo demais revela uma certa obsessão. A recorrência da palavra pedra também a gente pode pensar no significado
de que ela não deixou, ele pode ter passado, né, a pedra, mas que ela voltou a ter pedras no meio do caminho. E que isso nunca mais mudou, né? Então, em um certo momento, ele encontrou uma pedra no caminho, isso continuou acontecendo, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Ou seja, aconteceu outras vezes. O que representa o caráter da vida, né? De que as dificuldades vão reaparecendo constantemente. Ou seja, no geral, aqui a gente tem um poema que rompe com os modelos clássicos, né? De fazer poesia. Ele não tem todo aquele rebuscamento do parnasianismo. O poema No Meio do Caminho, publicado inicialmente em 1928 na revista de Antropofagia, teve grande repercussão na época em que a maioria dos poemas eram relacionados ao amor, ao romance e aos desejos, e com estrutura muito meticulosa, característica do parnasianismo. A pedra do poema é considerada como as dificuldades e barreiras que impedem o indivíduo de seguir em frente sem que haja primeiro um tropeço ou uma parada no ritmo da caminhada. O ritmo do poema também sugere uma caminhada que é interrompida diversas vezes por essas pedras, por meio da repetição nos versos. É possível até perceber essa interrupção por meio da leitura em voz alta do poema. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Para cada leitor, a pedra no caminho pode ser uma dificuldade pessoal. Porém, para Carlos Drummond de Andrade, muitos especulam que a pedra no caminho seriam os parnasianos, que usavam estética muito elaborada, estrutura calculada e linguagem rebuscada. Essa obra se encaixaria então no modernismo em oposição ao parnasianismo, que impediam o desenvolvimento de uma arte acessível e inovadora. Uma comparação geralmente realizada é a do poema de Drummond com o soneto Néo-Mestre del Camin, escrito pelo Olavo Bilac. O soneto de Olavo Bilac também usa o recurso da repetição, porém uma linguagem mais erudita, estética bem elaborada e uma estrutura altamente calculada. Enquanto o poema de Drummond utiliza uma linguagem simples, coloquial, um discurso acessível e despojado. Podemos perceber no livro Alguma Poesia características da primeira geração modernista, fase do movimento entre 1922 e década de 30, como a valorização do cotidiano, críticas às realidades brasileiras, renovação da linguagem e experimentações estéticas e uso de versos livres, entre outros. Bom, esse foi nosso trabalho. Acredito que no geral temos conseguido analisar o poema do Drummond, né? Então, nosso objetivo realizado. Então, agradeço a todos a quem ouviu até aqui. Qualquer dúvida, entrar em contato. E muito obrigado pela atenção.